Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do curso Cuca e é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar o assunto transitividade verbal e noções de análise sintática do período simples. E o que há de mais importante para iniciarmos aqui a nossa empreitada? Dizer que transitividade verbal é um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa, porque serve de pontapé inicial para todo o processo de análise morfossintática. E eu sei, até pelas perguntas que eu recebo no meu Instagram, para você que ainda não me segue, siga logo, é @professor Sidney Martins. Eu recebo diversas perguntas sobre o que estudar. Poxa, professor, será que eu devo estudar este assunto? Não está no meu edital. E sempre vem a tal da transitividade verbal. Não aparece. Se você reparar, pode pegar qualquer edital, a expressão transitividade verbal não aparece. E aí os alunos não estudam, simplesmente não estudam. Mas se você não estudar transitividade verbal, você vai ter dificuldade com a análise sintática. Como é que você vai identificar um objeto direto, objeto indireto, um adjunto adverbial? Você não vai conseguir. Você vai ter dificuldade com regência, você vai ter dificuldade com crase, você vai ter dificuldade com colocação pronominal, você vai ter dificuldade com pontuação. Então é óbvio que você precisa estudar transitividade. E com muita atenção. Não é assim, é mais um assuntozinho. Não, é o assunto. Então eu tenho que estudar. Eu acho que já desde o início eu deixei bem claro que aqui nós não vamos estudar à toa. Não vai ser nem mais nem menos. Será na medida certa. Não tenho que pular. E até essa conversa aqui que eu estou batendo com vocês é extremamente importante. Então vamos começar aqui a nossa brincadeira da análise sintática. Detalhe, você escuta por aí, fala também, eu acabei de falar análise sintática, mas a verdade é que a análise é morfossintática. E a prova disso é que ela é feita pelo sistema SVC. E o que é o sistema SVC? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E como é que a gente vai fazer essa análise sintática? Como? Nós vamos começar pelo verbo. O verbo é o elemento mais importante aqui. Você pode ver que sujeito é uma função notoriamente sintática, o complemento vai exercer uma função notoriamente sintática e quem manda no processo é o verbo, que é uma função morfológica. Só que a sua classificação, de acordo com a transitividade, é um aspecto sintático. Então nós vamos achar o verbo, que é o camarada que eu posso conjugar, e perguntar a ele quem é o sujeito. E como é que eu posso fazer isso? De duas formas. Eu posso perguntar quem ou o que. E o que vai justificar essas duas perguntinhas? Bem, o que justifica isso é que o sujeito pode ser pessoa ou coisa. Se eu disser João quebrou o pé, eu vou perguntar quem quebrou o pé. E eu perguntei quem porque o sujeito é uma pessoa, no caso, o João. Mas se eu disser a cadeira quebrou, eu vou perguntar o que quebrou. Agora eu perguntei o que porque o sujeito é uma coisa, no caso, a cadeira. Mas, Sidoca, e se a frase estiver muito grande ou invertida? Como é que eu vou fazer? Ora, da mesma forma, você vai achar o verbo e vai perguntar a ele quem é o sujeito. Até porque a primeira pergunta feita ao verbo sempre, veja bem, sempre vai ser para definir quem é o sujeito. A primeira pergunta nunca será para objeto, nunca será para complemento. A primeira pergunta sempre será para definir quem é o sujeito. E aí, depois disso, automaticamente o resto será o complemento. Então, vamos lá. Então, automaticamente o resto será o complemento. Aqui nós temos um papinho importante para poder bater sobre o verbo. Vamos lá. Quando falamos em verbos na língua portuguesa, de modo geral, é claro, nós temos cerca de 14 mil verbos. E ninguém é obrigado a dominar 14 mil verbos, até porque ninguém sabe, não é que você não sabe, eu também não sei. O Bechara, que hoje tem 96 anos de idade, também não sabe. O Machado de Assis, quando era vivo, também não sabia.
é algo humanamente impossível de dominar. É por isso que tem dicionário de verbos. Aí você vai falar, "Ué, então o cara que fez o dicionário sabe." Ele sabia na hora que estava fazendo. Depois já caiu no esquecimento. Ele não tem como armazenar tudo aquilo ali na mente dele. Não tem como. Então não tem como dominar. Em prova, para a nossa sorte, quando pensamos nisso, nós temos mais ou menos cerca de 20 verbos. E aí, opa, 14.000 eu não tenho como dominar. Mas 20 eu tenho a obrigação de dominar. Só que isso é um papo para aula de regência. Agora é mais fácil ainda. Nós temos apenas 3 verbos classificatórios: o transitivo, o intransitivo e o de ligação. E é por isso que eu tenho 3 possíveis complementos. Então veja só, eu posso ter um objeto que pode ser direto ou indireto. E o que é isso aqui? É se tem ou não preposição. Lembra que a gente viu aquela listinha das preposições? Lembra? A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Lembra que tinha essa musiquinha? Pois bem, quando os alunos falam que tem dificuldade para diferenciar o objeto direto do objeto indireto, essa dificuldade só se dá porque este aluno ainda não decorou essa listinha pequenininha, jocosa, de preposições. Porque o objeto direto é aquele complemento sem preposição. Então tá aqui o objeto. Antes dele, no caso entre o verbo e o objeto, não aparece preposição. Já o objeto indireto é aquele complemento com preposição. Mas onde é que aparece essa preposição do objeto indireto? Entre o verbo e o objeto aqui, ó. Então, se eu sei identificar uma preposição, eu sei identificar um objeto direto ou indireto. Este complemento também pode ser uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial. E ele pode ser também uma característica que, no fim das contas, será o nosso predicativo. Só que aqui eu vou fazer um adendo, tá? Vou fazer uma observação importante. Nessa parte de circunstância, eu vou colocar circunstância de localidade. Como assim, Sidoca? Só vai ser um adjunto adverbial se indicar localidade? Não. Vai ser um adjunto adverbial quando indicar qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indicar localidade, vai te confundir, porque vai exigir uma preposição. Você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Essa é a visão da gramática ortodoxa, que é aquilo que a gente chama de gramática tradicional. É, na verdade, a gramática que você aprendeu na escola ou que deveria ter aprendido na escola. Contudo, algumas bancas, são poucas, tá? Graças a Deus. Poucas. No caso, 2, e eu vou mostrar para vocês com toda a calma e tranquilidade do mundo quando chegar a hora certa. Mas tem banca que cobra gramática não ortodoxa. Não ortodoxa. Que é uma visão minoritária. A gramática tradicional, a ortodoxa, é a visão da maioria. A não ortodoxa é a visão da minoria. É a tal da peculiaridade gramatical que as bancas possuem. Isso daqui é uma divergência gramatical. Isso aqui só fulano de tal pensa. É desse jeito. Então, nós pegamos 40 gramáticos importantes, os principais que tem na língua portuguesa. Se 37 pensam de um jeito, aquela é a visão da maioria. Então, 37 enxergaram um assunto vermelho. É isso aí que a gente vai estudar na escola. 3 enxergaram azul. Isso aí a gente não vai estudar na escola. Mas aí vem o lafranhudo da banca e decide fazer o quê? Ele decide pegar a visão dos 3 que enxergaram aquela dinâmica azul e cobra isso na tua prova. E aí, se o aluno não fez um bom curso de língua portuguesa, eu ouso até dizer, sem falsa modéstia, um ótimo curso de língua portuguesa, porque até nos bons talvez ele não veja.
Se ele não fizer um ótimo curso de língua portuguesa, ele não vai saber a divergência que existe na banca dele. E aí, como a gente já bateu um papo, não existe a gramática da banca, existe a gramática. Mas as bancas têm as questões e, claro, de vez em quando, uma ou outra peculiaridade. E cabe a mim, professor, salientar, elucidar quando isso acontecer, para que você não caia em pegadinhas. Mas fica tranquilo, porque eu primeiro vou caminhar pela gramática tradicional e quando chegar a hora certa, eu vou martelar em cima desse preguinho, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Para nós entendermos isso melhor, eu preciso te dar um bizu que talvez você não tenha aprendido na escola. Então se liga só. Na escola nós achávamos que o verbo definia todo o contexto. Sempre, 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 sempre. Então a gente ignorava o resto. Isso não é verdade. A verdade é que a gente tem que olhar o contexto como um todo. Então eu tenho que olhar para o complemento. E aí se liga só nessa. Se o meu complemento é um objeto, significa que o verbo é transitivo. Se o meu complemento é uma circunstância, um adjunto adverbial, significa que o verbo é intransitivo. Se o meu complemento é uma característica, significa que o verbo é de ligação. Então, olha só quanta coisa legal a gente já conseguiu definir aqui. Mas para entender isso melhor, eu preciso entender mais profundamente quem é este verbo. E aí nós temos o verbo, 3 verbos, não é? Vamos lá, o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Eu poderia simplesmente mostrar isso para você, ir adiante e acabou. Só que, de vez em quando, um aluno erra uma questão em prova porque o avaliador resolveu dar uma roupagem diferente a um determinado termo. E é o seguinte, se ele tivesse usado a nomenclatura dominada por você, você não teria nenhum problema, porque você sabe aquele assunto. Mas a partir do momento que ele pega e coloca um outro nome com o qual você não tem familiaridade, mesmo você dominando o assunto, isso pode trazer um desconforto tão grande que você vai errar a questão. Então, para evitar isso, nós vamos nos preparar para qualquer roupagem aqui nesse aspecto. Então, se liga só. Esses 2 primeiros verbos ali, o transitivo e o intransitivo, eles também podem ser chamados de verbos nocionais. E o que é isso? É um verbo que vai me dar uma noção, um sentido, um significado de ação. E é exatamente por este fator que eles vão encabeçar aquilo que a gente chama de predicado verbal. Agora vamos lá, meus amores. Estes verbos também podem ser chamados de verbos significativos. E o que seria isso? Ora, a mesma coisa. É um verbo que vai me dar um significado, um sentido, uma noção, uma ideia de ação. Então, eu tenho que saber que eu posso chamar esses verbos aqui de verbos nocionais. E por quê? Porque de vez em quando, ao invés de falar transitivo, intransitivo, de ligação, o avaliador coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, saliente aquela que apresenta um verbo nocional. E aí, se colocar 5 opções, em 4 vai colocar verbos de ligação. E em apenas uma vai colocar um verbo que é nocional, um verbo que indica ação. No caso, ou um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. E como a gente acabou de ver, percebemos aqui que o verbo de ligação não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Então ele não pode ser chamado de verbo nocional. Como é que pode aparecer em prova além de verbo de ligação? Pode ser que chamem de verbo não nocional, pode ser que chamem de verbo não significativo, pode ser que chamem o verbo de ligação de verbo relacional. E por quê? Porque ele vai relacionar o sujeito ao predicativo. E ainda pode ser que chamem de verbo copulativo. E é por isso que ele vai encabeçar o predicado nominal.
Existe uma listinha dos verbos de ligação e eu vou falar melhor sobre essa lista quando formos estudar especificamente o verbo de ligação. Mas agora eu quis chamar a atenção, na verdade, para o verbo transitivo e o intransitivo, para os verbos nocionais. Por quê? Porque eles indicam ação. Eu quis chamar a atenção para isso. E por quê? Porque na escola, provavelmente você aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto e que o verbo intransitivo possui sentido o quê? Completo. E aqui, muito provavelmente, começou o teu problema. Quando as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de língua portuguesa, a língua portuguesa é algo complicado. Geralmente, isso começa nessa parte do estudo da língua. Porque eles pensam, é completa e incompleta em relação a quê, meu Deus? Eu não estou entendendo. Na verdade, em relação ao sentido de ação. Como assim? Se eu chegar para você com uma estrutura que tenha sujeito e verbo apenas, tem o sujeito e tem o verbo, tá? Só não tem um complemento. Cheguei com a estrutura que tem sujeito e verbo apenas e você não entendeu, o que aconteceu na verdade? Você não entendeu a ação manifestada pelo verbo. E se você não entendeu, é natural que você faça uma pergunta. Então, quando você faz essa pergunta para o verbo, você demonstra que este verbo tem sentido incompleto. E por isso, ele vai exigir aquilo que nós chamamos de complemento verbal, que necessariamente será um objeto, seja ele direto ou indireto. É assim que funciona, direto ou indireto. Agora é o seguinte, e se eu chegar com uma estrutura que tem sujeito e verbo apenas, só que agora você entendeu. Automaticamente você entendeu, de cara. Aí pensa comigo, se quando você não entendeu, você precisou fazer pergunta, agora que você entendeu, entendeu o que? A ação manifestada pelo verbo, você não precisa fazer pergunta. Você não vai perguntar nada. Então, teoricamente, este verbo possui sentido completo e não vai pedir o quê? Nada. Nada. Só que nem tudo são flores. Então se liga só, o verbo transitivo, ele realmente tem 100% de sentido incompleto. Então ele sempre vai ser o verbinho da pergunta. Agora o verbo intransitivo, ele não tem 100% de sentido completo. Ele tem 99,9% de sentido completo. Haverá exceções. Quando? Quando indicar localidade. Aí é o ponto. Quando indicar localidade, para a gramática tradicional é uma confusão danada na cabeça do aluno, porque vai exigir preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade para a gramática tradicional será uma adjunta adverbial de lugar. Mas vamos lá. Vamos começar por quem? Vamos começar pelo verbo transitivo. E aí se liga só. Quando nós pensamos no verbo transitivo, nós temos ramificações. Ramificações estas que não acontecem com o intransitivo e com o verbo de ligação. Não acontecem. É verbo intransitivo, ponto. É verbo de ligação, ponto. Agora, quando eu tenho o verbo transitivo, eu posso ter o transitivo direto, o transitivo indireto e ainda posso ter o transitivo direto e indireto. Então, eu tenho ali, de acordo com a estrutura do verbo transitivo, 3 ramificações. Então, vamos lá. Eu posso ter o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Detalhe, esse verbo transitivo direto e indireto, eu também posso chamá-lo de verbo bitransitivo. Bi, porque pede 2 complementos. Então se liga só, vou fazer uma antecipação. O verbo transitivo direto, ele vai pedir o quê? Um objeto direto, que é um complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto vai pedir o quê? Um objeto indireto, que é um complemento com preposição. Já o verbo transitivo direto e indireto
vai pedir dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Detalhe importante, tanto faz a ordem desses objetos, se eu vou colocar primeiro o direto ou primeiro o indireto. Agora, o que eu não posso ter aqui, dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir essa sequência. O verbo transitivo é o verbo que possui sentido incompleto e, por isso, vai exigir um complemento verbal. Quando falamos de complemento verbal, obrigatoriamente estamos falando de um objeto, seja ele direto ou indireto. Então, vamos começar pelo verbo transitivo direto. Olhem aqui o exemplo. Sidney comprou um relógio. Eu vou fazer de duas formas com vocês. Eu vou fazer como vocês provavelmente aprenderam na escola, com aquela famosa perguntinha, e vou utilizar o sistema SVC. Então, se liga só com a perguntinha da professora na escola. Se eu chegar com sujeito e verbo apenas, Sidney comprou, você vai entender? Não. Você vai me perguntar o quê? Nesse momento, só de ter feito a pergunta, nós definimos que existe um objeto. E como na tua pergunta não tem preposição, isso significa que o objeto é direto. E acabou. Aí você vai falar assim para mim, poxa, é desse jeito que eu quero. Assim que é fácil. Bem, foi desse jeito que você aprendeu na escola. E se não aprendeu, é porque não era tão simples assim, não era tão fácil quanto a gente pensava. E sabe por quê? Porque na hora que eu faço essas perguntinhas, eu não tenho ali a certeza de que o verbo vai responder corretamente. Porque não é o verbo que verdadeiramente responde, é o seu inconsciente. Essa resposta vem do seu conhecimento gramatical. E é por isso, porque essa resposta é de acordo com o que eu sei, que de vez em quando eu coloco preposição onde não deveria ter, não coloco preposição onde deveria ter, e às vezes até coloco preposição onde de fato tem, só que eu coloco uma preposição trocada, equivocada. Vou te dar um exemplo simples, bobo, porém perigoso, o verbo chegar. No dia a dia, nós empregamos a preposição em. Veja, você provavelmente fala e as pessoas ao seu redor falam do jeito que eu vou mostrar aqui agora. Cheguei em casa, cheguei no trabalho, cheguei no curso, cheguei na escola, é ou não é? Só que para o padrão culto da língua, o verbo chegar não trabalha com a preposição em, ele trabalha com a preposição a. Então o certo é dizer cheguei à casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao curso, cheguei à escola. É assim que funciona. Então, enquanto você não estiver voando na língua portuguesa, enquanto você não estiver acertando tudo assim, de um jeito muito simples, você vai utilizar o sistema SVC para não cair em pegadinhas. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Vamos fazer o procedimento. Eu vou achar o verbo, que é o camarada que eu posso conjugar. Eu compro, tu compras, ele compra e por aí vai. Não dá para fazer isso nem com Sidney, nem com relógio. Aí agora eu vou perguntar a este verbo quem é o sujeito. Sempre duas possíveis perguntinhas. Mas aqui ficou bem fácil. Quem foi que comprou o relógio? A resposta, Sidney. Então já tem o sujeito e o verbo. E automaticamente o que sobra ali é o nosso complemento. E aí nós vamos pensar nessa tríade aqui de possibilidades, ó. Nesta tríade aqui de possibilidades. E aí diz para mim, relógio é característica? Não. Relógio é circunstância? Não. Relógio é objeto. Então eu já sei que aqui eu tenho um objeto, mas vamos lá. Eu disse uma outra coisinha para vocês lá em cima. O complemento vai nos ajudar com a questão do contexto. Então, se o complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o complemento é uma adjunta adverbial, é uma circunstância, o verbo é intransitivo. E somente se o meu complemento for uma característica, o verbo é
de ligação. Então vamos lá, ó. Relógio é objeto. Isso significa que o verbo é o quê? Transitivo. E é o seguinte, agora falta saber que tipo de objeto eu tenho aqui. Quem vai me responder? É o verbo. Na verdade, existem duas possibilidades. Uma muito gritante, muito clara, e que alguns já captaram. Quem captou? Quem tem um poder de abstração maior. Outros não vão enxergar. São as pessoas que tiveram mais dificuldade na escola. E aí o que eu vou fazer? Vou utilizar um recurso didático para que vocês consigam compreender. Vou mostrar os dois caminhos e você vai utilizar o que melhor servir para você. Então se liga só. Sidney comprou um relógio. Tá vendo que entre o verbo e o relógio não tem preposição de jeito nenhum? Não tem. Cadê uma preposição ali? Não tem. Então isso significa que o verbo é transitivo direto e que nós temos aqui um objeto direto. Sidney, eu não consegui enxergar com exatidão. Não tem problema não. Vamos fazer como provavelmente bons professores fizeram na escola, na época da escola. O professor do ensino fundamental ele precisava de alguns recursos didáticos. E era comum, eu fiz muito isso, era comum nós usarmos as mãos para tornar esse processo mais tangível, mais palpável para as crianças. Então a mão direita era o verbo e a mão esquerda era o complemento caso existisse. Então vamos lá. Quem compra, compra alguma coisa. Viu que pediu um complemento? Mas foi um complemento sem preposição. E para você que ainda não entendeu que pediu um complemento, se liga só. Eu não digo quem compra, compra. Não foi isso, ó. E quem compra, compra, acabou. Não, é quem compra, compra alguma coisa. Tá vendo que esse raciocínio é um raciocínio lógico, é um raciocínio natural que qualquer pessoa vai ter. Não é assim, ah, pô, mas aí é fácil, você é professor de língua portuguesa. Não. Você, naturalmente, se relaxar e parar para refletir, vai perceber que você tem esse pensamento lógico. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo. Agora, olha a próxima. Sidney precisa de dinheiro. Vamos achar o verbo. Tá aqui. Pergunta a ele quem é o sujeito. Aqui. E automaticamente o que sobra é o nosso complemento. E aí vamos relembrar e reforçar aquela tríade ali, ó. Objeto, adjunta adverbial e característica. Diz para mim. Dinheiro é característica? Não. Dinheiro é circunstância? Não. Dinheiro é um objeto. Então aqui eu tenho um objeto. E como já definimos, se aqui é um objeto, o verbo é transitivo. Agora, que tipo de verbo eu tenho aqui, que tipo de objeto eu tenho aqui? De forma muito clara, perceba que o de é uma preposição. E se o de é uma preposição, é claro que o verbo é transitivo indireto e que o objeto é indireto. Sidney, eu não consegui captar, não tem problema. Vamos fazer aquela questão das mãozinhas. Com o verbo comprar, como é que a gente fez? Quem compra, compra alguma coisa. E com o verbo precisar? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Viu que eu não falei quem precisa, precisa? Viu que eu não falei quem precisa, precisa alguma coisa? Eu falei quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Portanto, eu estou diante de um verbo transitivo indireto que realmente vai pedir um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo por meio da preposição. Então, aqui agora, nós já entendemos o que é verbo transitivo direto e o que é verbo transitivo indireto. E, na sequência, vamos entender o que é verbo bitransitivo, ou seja, o famoso verbo transitivo direto e indireto. A diferença do verbo que a gente vai ver agora para estes dois que a gente viu
é que esses dois pediram apenas um complemento. O próximo vai pedir 2, mas vamos ver apenas depois dos comerciais, tá? Então, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco.